Olá, turma. Sejam bem-vindos à disciplina de Visão Computacional da nossa universidade, a Universidade Estadual do Maranhão, e pela primeira vez nós vamos ofertar essa disciplina de forma EAD, né, já que nosso projeto pedagógico permite que a gente já possa ofertar algumas disciplinas de forma EAD. Então, hoje, né, esse pequeno vídeo que eu estou fazendo aqui é só para explicar para vocês, né, como é que vai ser o nosso roteiro, tá? Como é que essa disciplina vai ser ministrada via EAD, qual a dinâmica que a gente vai ter, o que a gente vai ter de material, tudo isso, certo? Então a ideia desse vídeo inicial aqui, tá, que não é aula, é explicar como é que a gente vai trabalhar ao longo do período com essa disciplina, tá? Então, em primeiro lugar, eu vou explicar como que a disciplina vai ser ministrada via EAD, né, ensino à distância, tá? Logo em seguida eu vou falar um pouquinho do nosso calendário, tá? De como é que a gente vai resolver ao longo da disciplina o conteúdo, né? Como é que a gente vai dispor, como é que eu vou avaliar, né, se está dando certo ou não. Isso aqui é uma experiência, né? O projeto pedagógico ele já está vigente, já está autorizado, as disciplinas EAD, né? Mas caso eu perceba que está tendo prejuízo de aprendizagem, a gente volta para o presencial novamente, tá? Então como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou medir, né, dosar se está correto ou não, a forma que a gente está fazendo, tá? Aí eu vou falar o que a gente vai aprender, né, durante esse semestre, né? Isso tudo está no plano de ensino da disciplina, né, que todo professor no presencial ele mostra o plano de ensino na primeira aula, e com a gente também não vai ser diferente, né? O que a gente vai ter de material de estudo, né, já que é uma disciplina à distância. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter vídeo, código, apostila, material de estudo, caderno, por aí vai. E de fato, né, quando começar a nossa primeira aula, né, que eu vou publicar em seguida o vídeo da primeira aula, né, o que a gente vai aprender, tá? Então, começando aqui, né, a disciplina vai ser dada EAD, tá? A metodologia vai ser essa, ensino à distância, que é diferente do remoto. A gente veio do período remoto aí que a gente aprendeu muita coisa, né? A gente usou muitas tecnologias digitais de informação e comunicação, mas vamos botar as coisas nos seus devidos lugares, tá? A educação à distância, o EAD, o ensino à distância, né? Ela provê principalmente, deixa eu pegar aqui um apontador, flexibilidade de horários, tá? Nosso horário lá no sistema, se não me engano, está de 4h30 até as 6, eu acho, né? Mas, enfim, não vai ser preciso que vocês acessem o material da disciplina nesse horário. Você pode acessar de manhã, pode acessar de noite, de madrugada, a hora que for, tá? Então a gente tem flexibilidade de horários principalmente, né? As aulas serão gravadas, eu vou fazer videoaulas também curtas, não vou ser como o remoto, que era uma manhã inteira, uma tarde inteira, tá? Teremos também encontros presenciais, tá? Em que a gente vai tirar dúvidas. E as avaliações, né, dependendo do caso, né, elas podem ser presenciais ou não. Então isso que é o ensino à distância, tá? Em alguns casos tem um tutor, né, que vai ajudar a corrigir a atividade, tudo, né? A gente não vai precisar. Então nosso EAD, nossa disciplina, a gente vai utilizar isso aqui, tá? O ensino remoto, que a gente está acostumado, né? Até outro dia mesmo a gente estava usando, porque a gente teve outro surto de Covid de novo aqui no nosso estado, a gente teve que voltar umas 2 semaninhas para o remoto. Ele foi adotado como solução diante de uma situação emergencial, da pandemia. Então é um estudo, é um ensino, é uma metodologia emergencial, tá? Então nossa disciplina não vai ser remota, tá? Vocês não vão ter aula online, como o pessoal fala, né, diretamente comigo o tempo inteiro. Não. A gente vai trabalhar sim, tá? Eu vou postar videoaulas bem menores do que aquelas horas e horas que vocês viam de aula remota. A gente vai ter material de estudo, a gente vai ter alguns encontros presenciais para a gente tirar dúvida e por aí vai, tá? E não vai ser a aula direto, tá? EAD é um pouco diferente do remoto, tá certo? Neste sentido. Então a gente vai ter um calendáriozinho, tá? Para a gente começar a trabalhar. Então, como nossa disciplina ela é EAD, tá? A grande maioria dos encontros, né, a gente não vai estar se vendo ou presencialmente, ou se for o caso de um encontro remoto, né? A gente pode fazer também um encontro remoto, em vez de ser presencial. Mas a maioria das vezes a gente vai estar desincronizado, né? Esse aqui é o termo correto, né?
Então aqui eu coloquei os dias que a gente vai ter no sistema lá do SIG, né, que a gente vai ter aula, eu vou dizer assim, entre aspas, né? Vai de 23 de agosto até 14 de dezembro. Esses tracinhos aqui são dias de feriado, tá? Que algum motivo não vai ter aula. Então, nesses dias aqui que tá em rosa, salmão, não sei bem que cor é essa, vai ser os dias em que eu vou colocar material no ambiente, tá? No SIGWEMA, eu vou colocar vídeo, vou colocar um caderno de estudo, vou colocar um código para vocês estudarem, tá? Esses outros dias aqui, tá? Eu não vou colocar material, tá? Mas vocês podem utilizar para um aprendizado, para um estudo, alguma coisa assim, tá? E esses dias que está em verde aqui, são os dias que a gente vai ter encontros presenciais. Esse encontro presencial ele pode ser na universidade, pode ser na UEMA, tá? Ou então a gente pode fazer uma aula remota, tá? Contando que todos estejam presentes e que haja participação de todos, tá? A gente pode fazer isso também. Vamos ver qual é a vantagem de fazer remoto e de fazer presencial. Mas eu digo, a gente está começando essa ideia de fazer disciplinas EAD na nossa universidade. Então esse aqui é um teste. Provavelmente nós faremos a primeira disciplina, né, do primeiro curso presencial que tem disciplinas EAD, que nosso projeto pedagógico foi o primeiro a ser aprovado, tá? Então se liga nesse calendário, também vou colocar ele na turma virtual do SIGWEMA, para que você não se percam, sobretudo nesses dias aqui, tá? Que eu quero a presença de todos, tá? Se você tem um estágio, tem um trabalho, já reserva logo esse dia aqui, tá? Porque a gente vai precisar se ver, tá certo? Então vamos pensar nesse sentido. Aí, né, como é que eu vou fazer para analisar? Analisar o aprendizado, né? A nossa disciplina ela é muito de projeto, tá? De atividade, de tarefas, tá? A gente não tem aquela prova que de cálculo e tudo, não tem, tá? Então é provável que vocês façam apenas projetos, tá? Mas eu preciso saber, né, se vocês estão acessando os vídeos, se vocês estão utilizando o caderno de estudo, que dá um trabalho danado para fazer isso, tá? Lá no SIGWEMA tem um contador de acesso, se você já acessou ou não acessou, tá? Eu vou observar nos encontros virtuais se vocês estão interagindo entre si, tá? Se vocês têm conhecimento de conteúdo, tá bom? E sobretudo a qualidade dos projetos. Se eu ver projeto copiado, tá? Trabalho copiado, só com o objetivo de compor nota, aí eu volto atrás e a gente volta presencial mais uma vez. Eu espero que a gente saiba utilizar bem essas ferramentas excelentes que a gente tem hoje de tecnologias digitais, informação e comunicação ao nosso favor, e a gente não precisa mais ficar se deslocando de um, por exemplo, você podia fazer um estágio na hora da aula, tá? O EAD já quebra esse galho, que você pode assistir a aula a hora que for, mas se a gente continuar com as velhas práticas de colar, de só colocar o nome em trabalho, a gente vai voltar a presenciar mais uma vez. Eu espero que não seja necessário, tá? A disciplina tem uma ementa, né, que eu vou colocar aqui para vocês, né? A ementa da disciplina é essa daqui. Na verdade, no plano de ensino, né? O nome ementa até tá ruim, tá aqui. Vou colocar esse plano de ensino também lá na turma virtual, tá bom? A ementa basicamente é isso aqui, tá? Esse que é a ementa. A gente vai aprender um pouquinho de Python ou OpenCV no começo. Para ser sincero, eu nem trabalho isso aqui porque você já sabe muita coisa já, tá? A gente vai aprender um pouco sobre o sistema visual humano, como é que é formada a imagem, né, no nosso cérebro, tal. Fundamento de imagem digital, transformação em intensidade. Vão aprender muito sobre filtros também, tanto no domínio discreto, né, como no domínio da frequência. Restauração de imagem ruidosa. Eu quero converter essa imagem para uma imagem com menos ruído, né? Uma imagem mais limpinha. A gente vai aprender imagens coloridas também, como é que elas são formadas, os formatos de imagens coloridas, né? Morfologia matemática é uma coisa bem interessante, um pouco antiga, mas é bom a gente aprender também, né? Segmentação de imagens e objetos, né? Aqui já entra numa parte mais legal, né? Extração de características, redes neurais convolucionais, a gente vai ter noção sobre isso aqui também, né? E algumas aplicações em imagens médicas, detecção de faces de objetos, né, e reconhecimento de placas. Tem mais outras ainda que eu não coloquei aqui, mas a ideia basicamente é essa, tá? O objetivo geral dessa disciplina é que vocês tenham uma visão geral, de visão computacional, tá? É uma disciplina introdutória, né? Eu estou pensando em fazer e ofertar também depois uma disciplina avançada, tá? De visão computacional, que já é bem mais legal, de aprender muita coisa, mas se vocês aprenderem esse básico aqui, vocês vão conseguir aprender bastante coisa na área de
sinais sistemas, na área de processamento de sinais, na área de divisão mesmo, tá? E por aí vai. Os objetivos, né, são esses aqui. Vocês podem ver depois na ementa da disciplina, né, para propiciar o aluno contato com as linguagens de programação principais, né. Eu vou só falar de Python, tá? Compreender a visão computacional através de sistema visual humano, que a gente vai no comecinho fazer uma analogia, mas bem rasa, ser bem sincero, bem rasa, porque isso aqui é muito complexo, tá? Conhecer as mais diversas técnicas de filtragem e restauração, aplicar técnicas de segmentação e extração de características para cada situação específica, tá? E conhecer as mais atuais aplicações de visão computacional. Aqui a gente vai aprender algumas coisinhas, né, dos novos ferramentas que a gente tem, né, de YOLO e por aí vai, né? A gente vai aprender a usar o Colab, também o TensorFlow, né? Então tudo isso aqui está incluído nessa disciplina, tá? Lógico que essas duas últimas que eu falei é bem mais básico, tá? Mas vai dar para a gente aprender bastante, quiçá lá na frente a gente vê um pouco avançado. Vocês podem olhar depois, tá? A distribuição todo esse conteúdo inteiro aqui da ementa, tá? Aqui nas unidades, tá bom? E aí a gente vai aprender como que a gente vai distribuir isso aí ao longo do curso. Então a gente vai desde nossa visão computacional, tá? Até o último módulo, que é aplicações práticas em Python, tá? Eu não estarei com vocês dando aula, certo? Então, essa disciplina vai precisar de um roteiro. Eu vou passar para vocês o roteiro e vocês vão seguindo praticamente só, e a gente só vai se ver mesmo nos encontros presenciais, tá? Então ela tem um roteiro, essa disciplina aqui, tá? Então vocês vão observar o plano de ensino, tá? Junto lá na turma virtual do SIG-UEMA, e aqui a gente vai seguir um roteiro baseado nesse plano de ensino. Então isso aqui tudo é do plano de ensino, olha só, tudo a gente já viu, né? Aqui o roteiro. Então, hoje, por exemplo, estão fazendo isso aqui, ó. A apresentação da disciplina, ementa, material e dinâmica EAD, tá? Depois vocês vão seguindo, olha só. Assistir os vídeos 1 e 2, leitura do caderno de estudos, unidades 1.1 e 1.2. O primeiro fórum, que a gente vai disponibilizar lá na turma virtual, tá? Vale ponto também, tá? Assistir vídeos 3 e 4, e assim vocês vão seguir esse roteiro direitinho aqui, que a gente vai conseguir vencer, tá? Toda essa distância que a gente tem, tá? E no encontro presencial a gente faz o ajuste de tudo que já foi visto, tá? A gente faz alguns códigos novos, a gente questiona algumas coisas, eu pergunto para vocês alguma coisa relacionada ao que já foi dado, tá? Para ver se vocês estão aprendendo de fato, tá? E aqui na unidade 2 é um roteiro mais uma vez, tá? Então eu quero dizer isso, que uma disciplina EAD, ela precisa ter um roteiro, tá? Então vocês vão ter que seguir fielmente esse roteiro aqui, e logicamente eu também vou ter que seguir, porque eu vou ter que estar postando esses materiais todos aqui para que vocês continuem a disciplina, tá? Então não tem dificuldade nenhuma, tá? É só seguir esse roteiro direitinho, esse material vai estar na turma virtual do SIG-UEMA, tá bom? E aí a gente vai conseguir desempenhar direitinho essa disciplina aqui, eu tenho certeza. Além da ementa da disciplina, eu também preciso falar, né, do material de estudo que vocês vão ter, tá? A gente vai ter videoaulas de 15 a 20 minutos no máximo. As videoaulas, elas são curtas, tá? Não é coisa muito grande. A ideia é que seja pequeno, porque você, além da videoaula, você vai ter um caderno de estudo que eu já fiz. Eu não vou disponibilizar o caderno por inteiro, eu vou disponibilizar capítulo por capítulo, tá? Juntamente com as videoaulas. E eu também já tenho uma biblioteca boa, uns scripts em Python, tá? Que eu vou colocar numa parte específica do SIG-UEMA, tá? E eu vou atualizando ao longo do tempo. Eu já tenho mais ou menos 80% já todos os códigos prontos, falta o finalzinho, tá? E aí, a proporção que a gente vai vencendo, eu vou colocando mais códigos lá, tá certo? E aí na próxima aula, de fato, na primeira aula, que vai ser, vou daqui a pouco colocar para vocês, tá? Na próxima videoaula, a gente vai começar de fato a disciplina, tá? A gente vai ver se tem um visual humano. Pessoal, eu gostaria muito que vocês gostassem dessa ideia do EAD. Eu fui um dos pioneiros a ter essa ideia, juntamente com o professor Pedro, tá? E vamos tentar, né? Eu acho que é um teste, eu acho que vai dar certo, tá? Então espero todos. Dúvidas, questionamentos, a gente pode fazer lá na turma virtual do SIG-UEMA, tá? Nos nossos fóruns lá específicos, tá? E eu espero que todo mundo goste desse novo modelo. E vamos para cima. Um abraço e até a próxima videoaula.